Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live do programa Empreendendo com Papelaria Personalizada. Eu sou Márcia Fontes e eu ajudo mulheres a ter uma renda de R$3.000 trabalhando de casa com papelaria personalizada. E o tema da live de hoje, a nossa live número 5, é Tendências para a Páscoa 2023. Tudo para você arrasar no portfólio e já conseguir faturar muito. Afinal, a Páscoa é uma das datas que a gente mais fatura, mais consegue vender, porque é uma data universal. Então vem comigo que eu vou te mostrar as principais tendências para a Páscoa 2023. Gente, eu fiz uma pesquisa muito densa. Eu trouxe o melhor para vocês. Fui pesquisar, comecei essa pesquisa desde lá final de dezembro, passei ali em janeiro coletando informações, fui pesquisar na moda, na confeitaria, tendências de mercado, tendências globais para te trazer o melhor. Por quê? Quando a gente fala de tendência, é justamente o comportamento das pessoas e que vai ditar o que elas vão comprar, o que elas preferem consumir. Então, estou trazendo o melhor para você e eu espero que você já prepare papel e caneta e anote tudo que eu vou te mostrar aqui. As tendências para a Páscoa 2023. Agora, por que é importante a gente entender e identificar quais são as tendências de mercado? Eu não posso simplesmente fazer uma caixinha bonitinha de um molde que eu vi ali, que eu recebi gratuitamente. Não. É importante você identificar e saber quais são as tendências do seu público-alvo, porque você vai conseguir verificar quais os tipos de produtos você vai conseguir vender, o que seus clientes esperam, quais são as necessidades e desejos deles. Então a tendência ela vai definir justamente esse rumo, o caminho de consumo dos clientes. E vai surgir também a partir das necessidades de inovação da sociedade, né? Mudam os comportamentos, mudam as gerações e com isso surgem as tendências também. E aí, as tendências nada mais do que são o reflexo cultural, social, econômico, entre várias outras coisas. E aí, tudo isso vai ditar e vai também mostrar qual vai ser o tipo de produto, os tipos de produtos que os consumidores preferem e também qual é o padrão de consumo deles. Afinal, a gente vive numa sociedade onde diversos fatores influenciam diretamente no poder de compra e também na decisão de escolha do consumidor. E aí a gente vai conseguir, com essas tendências identificadas, você vai conseguir identificar o que o mercado está trazendo de inovação. Não é simplesmente eu fazer uma caixinha personalizada, um topo de bolo e aí ofertar, sendo que tem muito outras coisas que podem ser ofertadas, coisas diferentes. Então já imagina você apresentar um portfólio todo diferentão autoral. As clientes vão te identificar como autoridade porque você está oferecendo um produto diferenciado para elas. E aí, é justamente nisso. Elas vão começar a ver e valorizar o seu trabalho e, consequentemente, vão pagar o valor sem pedir promoção, sem chorar por preço. Justamente porque você está se tornando uma autoridade, porque você buscou o conhecimento, você está criando aquele portfólio seguindo as tendências. Então, às vezes, está todo mundo criando o mesmo tipo de caixinha, de topo de bolo e personalizados, e aí você vem com algo novo. Você vai sair na frente da concorrência também. E aí, consequentemente, você consegue criar uma linha de produtos, um portfólio que vai atender as necessidades desses clientes. Você vai sair na frente com os produtos que você está criando, porque são inovadores, são diferenciados e, consequentemente, você vai sair na frente da concorrência também, assim se tornando essa referência para atender as necessidades dos clientes, que é o principal fator de compra. Eu procuro uma coisa, eu quero comprar simplesmente um bombom, eu vou no supermercado. Não, mas eu quero comprar um presente, então ele pode te encontrar. E é por isso que é importante a gente entender todas essas tendências. Tudo que eu vou falar aqui pra você não vai servir só pra Páscoa, tá certo? São tendências que elas vão ocorrer durante todo o ano de 2023. Porque eu vou usar aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou te dar logo um spoiler. Eu vou usar os dados de pesquisadores de empresas globais que fazem pesquisas com consumo global, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. Eles verificam dados de questionários, dados de redes sociais, fazem entrevistas com as pessoas para saber qual é o tipo de comportamento. Junto com os dados sociais, eles conseguem verificar quais são as preferências, mesmo que as pessoas não digam explicitamente para essas empresas. Então, eles conseguem aplicar toda a questão de inteligência artificial, ver padrão de consumo e aí eles vão apontando quais são as tendências e preferências dos consumidores ao passar do tempo. E aí eu vou te mostrar agora para o ano de 2023. Mas o que vai influenciar principalmente as tendências para Páscoa 2023? Como eu já falei, tem diversos fatores, mas principalmente a gente tem que olhar para a Páscoa 2022,
Se você é uma artesã que já estava trabalhando com papelaria personalizada, com topos de bolo na Páscoa 2022, escreve aqui nos comentários para mim. Hashtag eu já trabalhava com papelaria. Para eu saber que você já estava trabalhando com papelaria. Ou se você está começando agora e não trabalhou na Páscoa 2022 com papelaria personalizada, escreve hashtag eu não. Só para eu saber aqui se vocês já estavam trabalhando ou não. Mas o fato é, se você já estava trabalhando com papelaria personalizada em 2022, você tem que olhar para trás e ver o que foi que deu certo e o que foi que não deu certo. Você tem que ver quais foram os principais produtos que saíram, se o portfólio que você montou, ele atendeu às necessidades dos clientes. Às vezes um único produto tem 80, 90% de saída, enquanto os outros ali quase não tiveram saída ou não tiveram nenhuma saída na verdade. Então você vai ter que focar o seu esforço naqueles produtos que vendem mais e aqueles que te permitem ter escala também. Porque quando a gente fala de Páscoa, não é só trabalhar e fazer produtos personalizados um para cada cliente. Você vai sim fazer produtos personalizados, mas com uma escala de produção. E aí vê tudo que deu certo, tudo que deu errado. De repente, poxa, Márcia, eu não cortei caixas suficientes. Ou então tiveram muitos pedidos em cima da hora, na última semana da Páscoa, se eu tivesse mais kits prontos, eu teria vendido e faturado mais. Então você tem que olhar para trás e ver o que foi que deu certo e o que foi que deu errado para você. A gente também tem que olhar para a economia, afinal, é isso que vai influenciar diretamente no padrão e também no poder de compra das pessoas. Então a gente sabe tudo que o mundo está vivendo, Brasil, guerra, enfim, a gente não precisa detalhar isso. Mas a economia vai influenciar diretamente no poder de compra e também nas preferências dos consumidores. Juntamente com as tendências de comportamento que a gente vai ver mais pra frente, isso influencia diretamente no que as pessoas querem consumir. Se elas querem presentes boladões, se elas querem lembrancinhas, ou então se elas querem algo muito luxuoso. Então você tem que estar atento para tudo isso. Junto com as tendências em cores, eu fui buscar lá na arquitetura, lá nas empresas que trabalham com decoração, e eu vou te mostrar tudo isso aqui, junto com outras empresas que verificam quais são os comportamentos e as preferências globais. Isso não é só nível Brasil, como eu já te falei, não vai servir só para Páscoa, você vai conseguir usar para o Dia das Mães, Dia dos Namorados, outras coleções também, primavera, verão e assim por diante. Então, vamos lá. Primeiro olhando para trás. Vamos olhar para trás e vamos ver como foi a Páscoa 2022. Olhando um cenário geral a nível Brasil, foi o primeiro ano pós-pandemia, onde teve aquele surgimento do novo normal. Foi a primeira Páscoa que as pessoas puderam se reunir novamente depois da pandemia. Não que a pandemia tenha terminado, mas como teve a liberação para que as pessoas pudessem se encontrar novamente, então elas tiveram justamente a questão desse novo normal, de ter esse contato mais forte. E com tudo que a gente viveu e tem vivido, a gente viu que muitas pessoas perderam emprego, muitas empresas não puderam dar continuidade, e aí a gente viu o surgimento de muitos novos negócios digitais, principalmente como forma de renda alternativa, de renda extra, ou pessoas que perderam o emprego e puderam começar a trabalhar no negócio próprio, ou até mesmo aquelas que decidiram investir num sonho. Então, se você começou a trabalhar na papelaria durante a pandemia, digita aqui nos comentários para mim, hashtag eu comecei. Ou se você já trabalhava, coloca hashtag eu não comecei, só para eu saber se você começou antes ou depois da pandemia. Às vezes foi por renda extra, às vezes foi para conseguir ter uma forma de auxiliar nas despesas de casa, então tá tudo certo. Então a gente viu surgir tudo isso. Também tivemos a consolidação do Pix, essa forma de pagamento maravilhosa digital que veio para facilitar principalmente a vida do pequeno e médio empreendedor. Porque você tem agora a transação de dinheiro de forma confiável diretamente, sem precisar pagar as tarifas bancárias de transferência, tarifas de cartão de crédito, e aí já cai tudo limpinho direto na sua conta. Então, antigamente, pessoas tinham dificuldades para fazer transferências bancárias. A gente até pode ver que muitas tinham uma certa aversão, não confiavam em aplicativos de bancos, elas simplesmente preferiam fazer o pagamento direto em espécie ou no boleto, não confiavam realmente. Era essa a tendência, né? As pessoas não usavam os meios digitais de pagamento. Mas com a pandemia e com a consolidação do Pix, hoje em dia, até os idosos já usam Pix, as crianças usam Pix na escola,
para pagar o lanche, os idosos usam o Pix na padaria, então virou uma forma de pagamento global. Além da facilidade, porque você não precisa usar o cartão, você basta estar ali com o celular na mão, tem a questão da segurança também. Então, tudo isso veio mudar o padrão de comportamento, percebe? Antigamente as pessoas preferiam pagar em dinheiro. Hoje em dia tudo se resolve com Pix. E aí, justamente isso contribuiu para o crescimento da confiança dos negócios online. Então, antigamente a gente via uma loja no Instagram, aí você procurava, olhava lá o feed, deixa eu ver se essa loja é confiável, deixa eu ver se não é golpe. Muitas pessoas não compravam pela internet, elas não estavam acostumadas e não compravam realmente. Meu pai, por exemplo, ele sempre olhava assim, não, isso daí deve ser golpe, isso daí nunca quis comprar. Hoje em dia ele pede, olha Marcinha, vai lá, vê pra mim isso aqui lá na Shopee, pede isso aqui pra mim. Por quê? Mudou o padrão de consumo. Meu pai já é um senhor de 60 anos, então teve toda essa mudança. Minha mãe já consegue fazer Pix sozinha, por exemplo. Então tudo isso veio trazer mais confiança para os negócios digitais. E aí que você tem que aproveitar essa oportunidade. Justamente porque as pessoas estão mais presentes no online, agora elas conseguem e vão te pagar pelos teus produtos no offline, os teus produtos físicos. E aí a gente teve o surgimento também das lojas por Instagram, por WhatsApp. Hoje em dia, eu acho que a maioria das lojas usam o Instagram e o WhatsApp. Se não usam, elas estão perdendo dinheiro. Porque é uma oportunidade muito grande de você alcançar e atingir um raio muito grande de pessoas que não estão diretamente ali ao seu redor ou no seu bairro, por exemplo. Tem os marketplaces, tem Elo7, tem marketplace no Facebook, Shopee, Mercado Livre, enfim. Então, a gente teve essa disseminação dessas lojas virtuais. E, consequentemente, também acompanhando tudo isso, essa mudança, essa transformação, justamente por causa da pandemia, muitas pessoas não podiam sair de casa e do lema fica em casa, os sistemas de delivery evoluíram. Hoje em dia, praticamente todas as lojas já têm sistema de delivery e atendimento online por WhatsApp, por exemplo. Se não tem, essas lojas estão perdendo dinheiro. Então teve essa evolução, tanto que hoje em dia a gente já tem, por exemplo, no Brasil, não sei se em todas as regiões, mas são dois aplicativos principais, que é a Uber Flash e a 99 Entregas. Então, por exemplo, se você não oferece delivery ainda no seu ateliê, tenta repensar nisso, que é uma forma de você alcançar mais pessoas aí no seu bairro, na sua região ou na sua cidade. Então, percebe que está tudo ali muito junto, misturado, e com tudo isso que a gente vê pessoas dentro desse cenário todo buscando por conexão e aquele sentimento de nostalgia muito forte, né? Porque as pessoas não podiam estar mais juntas, famílias foram separadas porque não podia visitar uma pessoa ou outra, não podiam visitar os amigos, então teve esse fortalecimento. Guarda essas palavras, conexão e nostalgia. E o que essas pessoas ao longo desse tempo fizeram? O que foi que aconteceu? A experiência de compra delas também mudou. O que elas esperam hoje em dia? Desde a hora que ela te encontra lá no Instagram, até a hora que ela entra em contato com você, a forma que você atende ela, a forma que você produz o produto, que você entrega e até mesmo pós-venda, conta muito para ela. Ela quer saber todos os passos, ela quer se informar e de uma forma muito rápida. Porque você pode ver, se você demora a atender um pouquinho o cliente, ela te pede um orçamento, você demora, sei lá, 3 horas para responder. Na hora que você vai responder, a pessoa diz, eu já consegui, você demorou muito para responder. Então as pessoas estão cada vez mais imediatistas também. E a gente tem que acompanhar essa tendência, porque os consumidores não querem trabalho, eles querem tudo ali, ó, na palma da mão. Vai escolher o produto, vai pedir, vai pagar para você e ele quer que chegue na casa dele. Então esse é um novo padrão de comportamento e de consumo das pessoas, justamente nesse pós-pandemia. E aí a gente tem essa jornada do cliente muito bem estabelecida desde a hora que ele te encontra, ele já sabe que ele quer um personalizado, uma lembrança, um topo de bolo. Ele sabe qual é o modelo, se quer ali em camadas, se quer algo mais simples, ele vai pagar e na hora que ele entrega, que você entrega para ele. E também a questão do feedback, né? Se ele gostou, ele vai postar uma foto e te marcar. Alguns não postam, mas está tudo bem. Então essa jornada de compra está muito bem estabelecida junto com os clientes. E eles esperam justamente isso, a conexão com lojas. As pessoas compram em lojas que elas confiam. Então se você posta ali nos seus stories, o seu dia a dia, se você posta no seu feed, tanto o seu catálogo, a sua vitrine, quanto os seus processos de produção, prazo de entrega, forma de entrega, forma de encomenda, tipos de produtos que você tem,
a pessoa passa a confiar, o consumidor passa a confiar em você. E aí ela vai estabelecer aquela relação de confiança. Às vezes a gente não tem, por exemplo, aquela pessoa, aquele cabeleireiro preferido. Poxa, eu já fiz meu cabelo com várias pessoas, mas a fulana, ela faz o cabelo como ninguém. Ah, tem várias confeiteiras que já fizeram bolo pra mim. Mas ali a ciclana, ela tem uma mão que, olha, o bolo dela é uma delícia. Aquela pizzaria, então tudo isso é justamente essa questão da identificação. E você traz as pessoas para mais próximo de você justamente usando as mídias sociais. E aí, diante de todo esse panorama, esse turbilhão de coisas que aconteceram ao longo desses anos, a gente viu, e as empresas que fizeram esse tipo de pesquisa detectaram tendências e mudanças no comportamento dos consumidores, principalmente relacionado a 2 pontos principais. Primeiro, nostalgia. Toda essa questão que foi vivida pela sociedade no mundo todo gerou um sentimento de nostalgia, porque as pessoas estão cada vez mais ligadas, elas querem estar mais presentes por causa do tempo perdido, por causa das pessoas que se foram, e gerou esse sentimento de nostalgia. Poxa, eu queria viver lá no passado, que não tinha guerra, não tinha pandemia. E aí, tanto que se você for ver, por exemplo, até nos Reels agora, clica lá na aba do Reels do Instagram, você vai ver que muitas músicas que estão em alta, inclusive hoje, são músicas antigas. A maioria dessas músicas são músicas antigas. Por quê? Que estão em alta agora. Porque elas remetem, elas trazem sentimento de nostalgia, dos bons momentos, das lembranças, dos momentos vividos. Tem uma música ou outra ali que hoje em dia é nova, mas são muito poucas. Se você for ver, dá uma olhada lá, porque tudo isso já mostra que as pessoas, elas estão vivendo esse sentimento. E elas querem ouvir Backstreet Boys, elas querem ouvir, sei lá, Na Boquinha da Garrafa, enfim, são essas músicas que você encontra lá. Mas aí justamente por causa desse sentimento de nostalgia. Na Boquinha da Garrafa não, é o tchan. E aí, outra palavra que é totalmente o oposto, mas que está muito presente no nosso dia a dia e nas tendências de comportamento das pessoas, não é só consumidor, é uma tendência global, é a questão do futurismo, metaverso. Quem que já ouviu falar de metaverso aí, comenta aqui pra mim no chat, por favor. O Facebook lançou o metaverso, né, que é toda aquela questão de realidade virtual, que já existia e já tinha ali nos jogos, principalmente para quem gosta ali de PlayStation, Xbox, realidade virtual, enfim. Mas o surgimento do metaverso trouxe isso muito mais próximo das pessoas. O que antes era uma coisa muito futurista, se tornou realidade. E aí a gente tem hoje em dia, não é só uma questão, isso vai bombar lá pra frente, não. A maioria das pessoas já tem avatar no Facebook. Algumas lojas já estão adeptas e criando o seu próprio metaverso, estão criando as suas lojas online. A Lacta, por exemplo, que é fabricante de diversos chocolates, como Diamante Negro, por exemplo, ela criou no ano passado uma loja virtual, justamente porque ela identificou esse padrão das pessoas quererem, elas não podiam ir na loja física, mas estavam comprando ali na loja virtual. E para dar essa experiência de nostalgia e novidade, que foi que a Lacta desenvolveu um site, uma loja, um e-commerce, onde você pode ir lá, não sei se está online esse ano, deve estar, mas as pessoas iam lá, comprar o seu chocolate e ali tinha um ambiente 3D de realidade virtual. Já pensou? Eu vou comprar, sei lá, uma barra de diamante negro e lá eu tenho joguinhos interativos. É como se realmente ali no site eu estivesse numa loja física. Tem essa imersão, entendeu? Então tudo isso está muito envolvido. A gente está na área da tecnologia, como eu falei, desde as crianças até os idosos usam Pix, questão da realidade virtual, robôs, enfim. Então são 2 palavras que estão ditando o comportamento das pessoas no mundo. Esse sentimento de nostalgia, e estamos vivendo o futurismo. O futuro já chegou, na verdade. Então, presta atenção e guarda bem essas palavras aí com você, que a gente vai ver muita coisa pela frente. Dentre as principais empresas que verificam, fazem pesquisa de padrões de comportamento, de tendências, a gente tem uma empresa chamada Pantone. E a Pantone elegeu esse ano como a cor do ano, ou seja, a cor que vai estar presente em casamentos, em aniversários, em decorações, em roupas, a cor que vai estar ali, em embalagens, em praticamente em tudo. É a cor viva magenta, que é esse vermelho aqui, deslumbrante. Eles até colocaram lá no site deles, né, essa imagem. Bem-vindo ao Magentaverse, que é justamente esse universo da magenta, né, metaverso da magenta.
E aí justamente porque tem essa questão futurística, né? E por que eles elegeram isso? Essa cor, na verdade, o Viva Magenta. Eles têm todo um processo meticuloso, onde são analisados os vários comportamentos das pessoas a nível global, as emoções e principalmente a cultura, as mudanças na cultura, forma de comportamento, forma de consumo. As pessoas estão cada vez mais ligadas à questão da sustentabilidade, esse sentimento de nostalgia, o futurismo. E aí eles elegeram essa cor justamente porque é uma cor que está muito relacionada à questão da natureza. Ela descende dali dos tons do vermelho, né? E expressa um vigor ao mesmo tempo. Então a gente, por exemplo, quando eu olho para essa cor, eu lembro de uma flor, um rubi, uma pedra preciosa, e ao mesmo tempo a gente tem ali coisas futurísticas. Então é uma cor muito vibrante que está presente na natureza também. E aí, justamente por causa disso, eles elegeram essa cor. Você pode conferir todas essas informações lá no site do Instituto Pantone, conforme o site que está aí na apresentação. E aí, a Pantone também elegeu as cores que harmonizam com o Viva Magenta, a paleta de cores que mais casa com o Viva Magenta, que é justamente essa paleta que a gente está vendo aqui, que são cores mais naturais, estão ligadas à natureza, são cores mais ali fechadas, não são cores tão vibrantes quanto o Viva Magenta, mas estão presentes ali na natureza, como esse rosa bem clarinho, bege clarinho, esse verde meio musgo, esse cinza. Então tá tudo relacionado, um azul bem fechadinho. E aí está tudo relacionado à natureza. Guarda essa informação. Eu fui também e verifiquei o site da Coral. A Coral, que é uma empresa de tintas, né, para pintura de paredes, por exemplo, é uma das líderes de mercado no Brasil e eles elegeram esse ano a cor Silêncio do Inverno como a cor do ano, que é esse verde meio musgo também. E aí você pode perceber que também é uma cor relacionada à questão da natureza e da terra. E essas foram as paletas que eles colocaram que mais casam com esse Silêncio do Inverno. Também cores ali muito relacionadas à terra, à raiz, à natureza. Não, tem alguns tonzinhos de candy, mas é principalmente essa relação de terra, de natureza, sabe? Assim como a Souvenir, que é outra fabricante de tintas aqui no Brasil, e eles elegeram a cor calcita alaranjada, que é esse tom de laranja terroso também. Verifica, são empresas diferentes, tem até empresas concorrentes, né? Souvenir e ali a Coral, mas todas elas estão ligadas e criaram e elegeram cores relacionadas à natureza. E aí a Souvenir também propôs uma cartela de cores, né, uma paleta de cores também relacionada à natureza, a questão da raiz, de terra. Então percebe que está tudo muito conectado. E aí, não menos importante, a gente tem uma outra empresa global, que é a WSGN. É uma empresa específica para verificar e pesquisar os padrões de comportamento dos consumidores realmente. E a WSGN, nas suas pesquisas, identificou e colocou como a cor do ano de 2023 o digital lavender, que é esse roxo não, esse lilás, né, bem vivo, lembra uma cor candy, mas ao mesmo tempo bem viva e deslumbrante. E junto ao digital lavender, eles elegeram uma paleta também muito relacionada à terra. Aquele vermelho muito vibrante que nem o Viva Magenta, um laranja mais relacionado à terra, o verde ali lembrando muito a água, o azul relacionado a flores também. Então percebe que está muito ligado à natureza, justamente pela questão da sustentabilidade. Essa coisa da nostalgia também, ela fortalece muito os laços com não só a terra, a natureza, mas com aquele sentimento de regionalismo, de tudo que realmente vem da terra. Por exemplo, eu sou aqui do Pará, então o sentimento de ser paraense é muito forte, as comidas regionais e assim por diante. Então esse sentimento de nostalgia e de pertencimento, ele está muito forte nas pessoas, mais do que nunca. Isso são informações que as empresas verificaram. E assim também a gente viu lá no site da Pinterest. Na verdade, a Pinterest ela tem um centro de pesquisa, onde a partir das pesquisas das pessoas, quando você pega o seu celular e começa a pesquisar, sei lá, topo de bolo shaker, casamento laranja, penteado para o carnaval, lá no Pinterest, eles coletam todos esses dados, eles salvam, e eles verificaram que ainda no ano de 2022 começou uma pesquisa muito grande pela palavra
casamento laranja, que na verdade foi casamento laranja queimado. Houve um aumento em mais de 695% no termo lá no Pinterest. Então todo mundo vai lá no Pinterest ou para pesquisar, para se inspirar. E aí a gente vê justamente mais uma vez a cor laranja ligado à terra, né? Não é o laranja explosivo, é laranja queimado, essa cor mais terrosa, né? Então vai ser uma tendência inclusive para os casamentos em 2023. Então, por exemplo, se você tem algum item no seu portfólio, se você trabalhar com papelaria personalizada para casamentos, é interessante você ter itens nessa cor, né? Nesse laranja queimado, nesse laranja mais terroso também. Até mesmo para flores, por exemplo, para topas de bolo para casamento, é uma cor que vai estar em alta também, junto com Viva Magenta e com as outras cores que a gente já mostrou aqui para você. Percebe que tudo vai se encaixando? São empresas diferentes, são diferentes nichos, diferentes segmentos, na verdade, e todas elas verificaram tendências, nostalgia e futurismo. E aí, com toda essa tendência em cores, olha só no que resultou. Já aconteceu a semana de moda lá de Nova York e a Pantone, que foi aquela empresa que elegeu o Viva Magenta, ela verificou padrões também de colorações, de cores na Semana de Moda de Nova York. Márcia, mas o que tem a ver Semana de Moda de Nova York, tinta, cor de parede com papelaria personalizada? Tem tudo a ver, porque são as tendências de comportamento, de preferência, e que não vai ser usada só na papelaria personalizada. Vai refletir na moda, vai refletir em decoração, em carros, em celulares. Foi a Motorola, se eu não me engano, que já lançou, inclusive, um celular chamado Viva Magenta, justamente porque já identificou a cor e resolveram lançar um celular específico com a cor do ano. Então percebe que está tudo muito casado. E a gente tem que olhar para o mundo e também para conseguir trazer essas tendências para a papelaria personalizada, porque senão a gente fica sempre ali naquele mais do mesmo, a gente pensa que está arrasando no nosso portfólio, mas já está atrasado. E assim, se ligando nas tendências, você já está na frente da concorrência, ó, muitos anos-luz. Por quê? Porque você está aqui, você está dedicando esse tempo para estudar, para se aprofundar e ver o que o mundo prefere. Quais são os padrões e comportamentos dos consumidores. E olha aqui lá na Semana de Moda da New York Fashion Week, né? A gente vê nessa primeira imagem aqui, do lado esquerdo, tem essa moça com esse casaco, né? Nesse tom laranja, mas não é aquele laranja explosivo, é um laranja terroso, né? Mais ligado à terra. Percebe que tem esse padrão? O rapaz também com esse vermelho, marrom, mais ligado à terra, à natureza. Tanto que o fundo lá das folhas, da coloração das folhas, combina com a roupa dele. Aí a gente vê agora o tom do futurismo. Tem essa terceira moça aqui, que tá com a cor meio laranja, meio vermelho, né? Que lembra aquele tom de terra. Ela tá com um top verde, lembra das cores verdes? Da cor verde? Combinando lá na paleta de cores, Coral escolheu verde também, e aí tem esse tom de azul junto com o top, né, que foi a cor, é uma cor que faz parte da paleta lá da Digital Lavender, da WSGN. Então percebe que tudo vai casando, e no final a gente tem os tons sóbrios, né, os tons neutros, que ainda tem a predominância do preto, marrom e do branco também. Então tudo isso vai casando, e olha que foi o que a Pantone conseguiu identificar nessas tendências de cores sendo usado na Semana de Moda de Nova York. Os mesmos tons. Tem o laranja, tem ali um Viva Magenta, tem o rosa, violeta, tem o verde, o azul, os tons terrosos, tudo isso está muito ligado. E tudo isso vai ditar, inclusive, as roupas que você vai ver nas coleções de outono e inverno das lojas, dos grandes magazines, e tudo isso vai acompanhar essas tendências e preferências dos consumidores. E aí, passando por essa tendência em cores, comportamento, a questão dos sentimentos de nostalgia e de futurismo junto com as tendências de cores que a gente já percebeu pelo mundo através dessas pesquisas dessas empresas, a gente vai entrar no case de sucesso da Páscoa. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do portfólio da Cacau Show. Por que Cacau Show, Márcia? Não poderia ser qualquer outro tipo de empresa? Olha aí o trovão, tá caindo um pé d'água aqui em Belém, pessoal. Então, por que a Cacau Show? A Cacau Show, ela é um case de sucesso da Páscoa.
Mas, Márcia, eu trabalho com papelaria personalizada. O que tem a ver Cacau Show com papelaria personalizada? Tem tudo a ver. Porque a Páscoa... Opa! A Páscoa está relacionada justamente com esse presente, né? A gente tem essa cultura ali do coelho de Páscoa, dos chocolates, aqui no Brasil é muito forte. Então, você pode trabalhar com produtos para o cliente final, oferecendo bombons, até mesmo comprando e revendendo ovos de Páscoa, talvez. E aí, a gente tem que olhar para os grandes, para a indústria. Porque se eles estão fazendo, se eles estão apostando, é porque o setor de inovação deles, o setor de produção, também já verificou essas tendências e eles dão tiros certeiros. Essas indústrias, elas não fazem apostas para perder. Eles fazem toda uma pesquisa de mercado também. Eles já verificaram as tendências de cores, de comportamento, e aí eles começam a lançar os produtos do portfólio. Então, vamos falar da Cacau Show. A Cacau Show atualmente é a maior empresa brasileira na produção de chocolates finos, né? Então, por isso que é um case de sucesso. Ela só no ano de 2022, ela faturou 4 bilhões de reais só vendendo chocolates. Então, isso é muito dinheiro e não é à toa que ela é a maior empresa. Inclusive, atualmente, ela é a maior rede de franquias no Brasil. Ela é seguida somente por O Boticário e por McDonald's. E olha que McDonald's, a gente tem uma loja em cada esquina por aí. Então, ela já é a maior rede de franquias do Brasil. Então, percebe o sucesso dela. Porque chocolate não é só uma questão de doce, de matar uma vontade. Ele virou um presente, como a gente vai ver. E o que a Cacau Show fez para conseguir crescer tanto? Ela apresenta uma diversidade no portfólio. Você encontra desde produtos de lembrancinha até produtos para pessoas de alto poder aquisitivo, como a gente vai ver também. Então, é muito importante a gente estar antenado nisso. E aí, a Cacau Show ela também trabalha com coleções específicas para diferentes públicos-alvo. Então, ela escolhe quais são as pessoas que ela vai alcançar e a partir daí ela sabe os desejos, necessidades, o que essas pessoas querem e aí então ela lança os produtos no portfólio. Então, eles lançaram as coleções e agora eles também não tratam o chocolate somente como o chocolate que está ali na gôndola do supermercado. O chocolate é tratado agora como um presente para as pessoas. As pessoas não presenteiam mais só com relógio, com celular, com perfume. Agora elas dão chocolates como presente. Então eles viram essa oportunidade de mercado e por isso eles cresceram tanto. E aí a Cacau Show também ela é um exemplo para a gente, porque eles saíram do zero e conseguiram chegar ao topo da venda de chocolates finos no Brasil, né? Pra quem não sabe, a Cacau Show tem uma história linda, tá? Eu não tô fazendo merchan, é somente para que a gente possa olhar com um olhar crítico e ver o que a indústria está fazendo. Então, quando você olha a Cacau Show, a Brasil Cacau, a Copenhague, olha para eles, eles são grandes, eles são gigantes, embalagens cromos, por exemplo. Eu não consigo competir com eles, só tenho meu ateliê aqui, Márcia. Eu sei, mas você tem que olhar com um olhar crítico de empreendedora. E aí você olha para eles e ver o que eles estão fazendo de diferente, o que eles estão trazendo de novidade no portfólio, a forma de comunicação deles, a forma de apresentação do produto. E aí você consegue adaptar para a sua realidade do seu ateliê e conseguir colocar isso no seu portfólio. Então a Cacau Show ela foi fundada, né, por um jovem de 17 anos que resolveu fazer ovos de Páscoa de 50 gramas com dinheiro emprestado do tio. Eu li a história deles, é uma história linda, vale a pena você conferir depois, onde ele queria vender ovos de Páscoa de 50 gramas, mas na época ninguém produzia, eles achavam que ninguém venderia ou ninguém compraria ovos desse tipo, então aí ele começou a jornada dele. Depois ele passou a vender as trufas e bombons diretamente com as padarias, pequenas lojas, supermercados e atacadões lá em São Paulo. Assim ele conseguiu identificar e conhecer mais próximo quais as necessidades do cliente deles. Ele conseguiu identificar quem eram os clientes, o que eles queriam, o que eles esperavam, quais eram os problemas, como é que ele poderia resolver isso através da venda de trufas. Então pensa, não é só questão de eu vendo chocolate, eu vendo caixinha para ovo, não é só isso. Você tem que pensar como empreendedora, como é que eu posso resolver o problema do meu público-alvo, quais são as necessidades deles ou delas. Então a Cacau Show trouxe tudo isso. E eu vou te mostrar agora o portfólio que está disponível lá no site deles. Bom, comecei aqui primeiro pelo ovo de Páscoa, acho que foi o mais caro que eu encontrei no site deles. É um ovo de Páscoa no valor de R$ 990.
de 7 quilos de chocolate. É chocolate pra caramba, pessoal. Quem é que vai comprar? Quem é que vai comer? Não, mas eu aceito um presente desse, tá bom? André, Dieguinho, se vocês estiverem aqui assistindo a live, eu aceito um presente desse. Então, percebe, se eles lançam é porque tem quem compra, tem quem pague, na verdade? E aí a gente vai para a linha tradicional deles. Tem os ovos de colher, né, os ovos trufados. Tem também agora como novidade os ovos em tablete, que é muito parecido com uma barra de chocolate, só que em formato de ovo, né? Ao invés dela ser retangular, ela é em formato de ovo. Eles também perceberam que é uma boa oportunidade de mercado, um menu degustação, então eles trazem vários ovinhos com diferentes sabores, tipo uma caixa de bombom quando você compra ali, né? Tem diferentes sabores e aí você pode degustar um sabor de cada. Então eles trouxeram isso para os ovos de Páscoa também, até porque essa é uma tendência lá da confeitaria artesanal que a gente vai ver mais pra frente. Então eles absorveram isso para o mercado deles também, a nível industrial. E aí vai ter os ovos de Páscoa tradicionais, né? Então percebe que eles têm desde produtos muito caros, né? Como um ovo de quase R$1.000 até um tablete em formato de ovo de R$30, por exemplo. Então eles conseguem pegar toda essa fatia de mercado. Claro, eles são do nível industrial. Mas olha só, eles estão tão antenados que eles também trouxeram a questão da inclusão de pessoas com intolerância à lactose. Então também tem um produto relacionado à questão de zero lactose e também eles trouxeram aquela caixa famosíssima pelas confeiteiras, né, que é o trio de ovos de colher. Então, esse é o portfólio principal da Cacau Show. E agora vamos olhar com um olhar crítico para essas imagens aqui. Eu quero que vocês olhem bem. Tem algo muito colorido? Tem algo... Bora olhar, porque a gente já viu o padrão de consumo, as cores. Percebe que os tons de marrom estão muito presentes? Desse primeiro ovo, a gente tem aquele marrom meio claro, ali lembra craft, um papel pardo. A segunda caixa também lembra um craft, um papel pardo. Então tem essa presença das cores terrosas relacionadas à natureza, como a gente já viu também. Aí vai ter a embalagem do ovo laranja, também ali em contraste com azul, com amarelo. Então não tem muito aquela explosão de cores neon, por exemplo, são cores mais terrosas relacionadas à natureza. Então olha só, uma loja grande, uma indústria grande, Cacau Show, percebe como as tendências estão inclusas nas embalagens deles. Agora vamos olhar a linha infantil. Eu quero que você olhe bem cada um desses produtos aqui. Um ovo de 160 gramas com uma pantufa, um ovo que a gente nem vê com uma mochila. Aí a gente tem uma bolinha de chocolate junto com uma pelúcia do Harry Potter, um fone de ouvido acompanhado de um ovo, ali mais uma vez a pelúcia com o ovo, um chaveirinho com ovo de Páscoa e também um ovo temático, né, que eu acho que é uma bola ali, de aquelas bolinhas, né, representando um time de futebol, né, o Paris Saint-Germain no caso. Então aqui a gente tem a linha teen e a linha infantil. Eu quero que você olhe bem aqui para esses ovos. Vocês acham que a Cacau Show está vendendo ovos de Páscoa aqui? Olha bem para cada um deles. Eu olho ali para aquela primeira embalagem, eu olho logo para a pantufa. Para a segunda, eu olho logo para o unicórnio, para a mochila. Para o terceiro, eu vejo ali o ovo e olho para o Harry Potter. Então, cada um deles está muito ligado à questão do presente. Aqui eles não estão vendendo ovo de Páscoa. Presta atenção. Eles não estão vendendo ovos de Páscoa. A Cacau Show está vendendo presentes. Então, quando a pessoa olha, quando a criança olha aquela pantufa, ela vai dizer, mãe, eu quero essa pantufa. Ela não está nem ligando para ovo de Páscoa. Claro, ela vai comer, mas ela quer o presente, ela quer a pantufa. Quando alguém olha ali, Harry Potter, meu Deus, eu sou fã do Harry Potter, vai querer ali o ovo do Harry Potter. Ah, eu gosto de basquete para os meninos, poxa, olha o Paris Saint-Germain, Neymar, não sei o que, vai querer esse ovo também. Então pensa, eles estão vendendo presentes, justamente porque a Páscoa aqui no Brasil ela é uma data muito infantil, infanto-juvenil na verdade. Por quê? As crianças amam o chocolate, elas amam os presentes, e agora tem essa tendência dos brindes, que já vem há muitos anos na verdade, mas eles identificaram que essa tendência veio para ficar. Então, por exemplo, uma única criança, ela pode ganhar o ovo de Páscoa do pai, da mãe, dos avós, dos tios, dos padrinhos.
então pode ganhar na escola. Então uma única criança, por exemplo, pode gerar várias vendas. Então, vendo justamente essa fatia de mercado, eles criaram produtos específicos para essa faixa etária, porque vale muito a pena investir nos produtos para a linha infantil. Então presta bem atenção e fica antenada nisso. E aí, passando para a linha de lembrancinhas também da Cacau Show, como eu falei, eles são muito democráticos. Então eles vêm desde as pessoas que vão dar somente lembrancinhas até pessoas com alto poder aquisitivo. E aí eles trouxeram bastante ovinhos, tabletes em formas diferentes, em formato de coelhinho. Tem as tradicionais barras de chocolate também que vieram para ficar, com várias frases, diferentes decorações. Tem um ovinho ali com a embalagem diferente do coelho. Olha que lindo, é um ovinho com um coelhinho e um preço super acessível, de R$ 11,90. E aí eles fizeram também aquelas caixas lanchinho, né, com vários ovinhos ou trufas dentro. Então percebe que aqui eles têm uma outra coleção que é voltada para lembrancinhas, pessoas que não vão gastar tanto, mas que querem dar uma lembrança de Páscoa. E aí a gente percebe novamente todas essas tendências. Olha para essas embalagens, o que é que tem presente? A gente vê as cores terrosas, tem a presença do laranja, tem esse tom de vermelho, tem esse tom de roxo, tem novamente aquele tom de azul. Percebe que tem um padrão? Não é só porque é só a Cacau Show. Eles se inspiram, eles fazem pesquisa de mercado justamente para trazer essas tendências para as coleções deles. Então, já que a gente já fez esse overview geral, a gente vai entrar na parte mais importante da live. Então eu quero saber se você já deu o seu like, você que está aqui presente, se você já compartilhou com a sua amiga empreendedora da papelaria personalizada, sua amiga papeleira, sua amiga que trabalha com topos de bolo, já compartilhou com ela? Compartilha para que ela também possa montar estrategicamente o portfólio dela para a Páscoa 2023 e conseguir alcançar os 3 mil de renda com papelaria personalizada trabalhando de casa. Vocês não podem perder essa oportunidade. A Páscoa, gente, é uma das maiores datas sazonais. Gente, vocês não têm ideia. Essa oportunidade de duplicar, triplicar o seu faturamento e, consequentemente, aumentar a sua renda. Hoje é dia 24 de fevereiro, a gente está exatamente 44 dias da Páscoa. Então você tem bastante tempo para já, terminou aqui a live, define o que a gente vai dar a sua tarefinha final aqui na aula e aí você já vai conseguir montar o seu portfólio. Então vamos agora para a parte mais importante. Vamos entrar nas tendências de confeitaria que vão influenciar diretamente na papelaria personalizada. Eu fui buscar lá no site da BWB. Para quem não sabe, a BWB ela é uma fabricante de formas para ovos de Páscoa, bombons, enfim, todos esses ovinhos que você vê no mercado, a maioria das formas são da BWB. Então, o que foi que eles trouxeram como tendência? Sendo que a BWB também fez a pesquisa de mercado dela, ela trouxe muita coisa que já era tendência lá na gringa, lá fora, e eles estão apostando para a Páscoa 2023. Algumas coisas a gente já viu uma pincelada na Páscoa 2022, mas eles estão apostando novamente na Páscoa 2023. Então, primeiramente, a gente tem a barra coelho, né? Aquela tradicional barra retangular, porém agora ela tem ali um detalhe de coelho, onde a confeiteira vai conseguir aplicar um corante, uma cor diferente de chocolate, para conseguir fazer uma barra já personalizada com a estampinha ali do coelho. Então, percebe que eles estão fugindo do tradicional e trazendo essa personalização para os ovos de Páscoa. Tá vendo como a personalização não é só na papelaria personalizada? E tentando atender justamente essa questão do poder aquisitivo das pessoas. Então, talvez as pessoas não deem tantos ovos de Páscoa esse ano, mas elas vão poder presentear com barras de chocolate. Então, por que não presentear com uma barra de chocolate diferente? E a gente vai perceber isso para cada uma das tendências. Eles lançaram também muitas formas relacionadas à questão de partes do coelho, né? Orelhinha, carinha, bumbum, cenourinha, enfim. Tem até uns ovos onde o ovo pode virar um coelhinho de Páscoa, como a gente vai ver mais pra frente. Então eles apostaram muito nisso, na personalização dos ovos de Páscoa. Lançaram também a barra em formato de coelhinho. Tá vendo que eles estão saindo daquele tradicional, só o ovo ali oval, justamente para tentar chamar a atenção das pessoas e também para oferecer produtos diferenciados. Os ovos texturizados,
que apareceram também na Páscoa 2022, mas que também foram uma tendência principalmente lá na gringa. Em outros países, eles apostaram e trouxeram esses ovos nessa coleção 2023. Então a gente tem esse primeiro ovo, que lembra muito aquela questão dos ovos dos Estados Unidos, né, onde eles pintam os ovinhos. Também os ovos de dinossauro, focados no público infantil, a gente vai ver muita coisa, muita textura de dinossauro nesse verde também ligado à terra. Também ele tem um ovo tijolinho e tudo muito voltado também ligado a essa questão da terra, da natureza. Se a gente for olhar por essa ótica, pode perceber que, por exemplo, inclusive as barras de chocolate estão trazendo esse aspecto da natureza, né? O coelhinho, não é só o ovo, eu vou trazer agora o coelhinho de Páscoa, a cenourinha. Então, eles estão trazendo cada vez mais elementos ligados à natureza. Eles lançaram, é uma das minhas preferências essa forma, é o ovo com orelhinhas, então aquele ovinho com 2 orelhinhas, olha que coisa mais fofa. Então, tudo realmente ligado a isso. E aí trouxeram outras tendências também, que vieram um pouquinho em 2022, mas que também agora eles apostam de uma forma mais forte, como o ovo no copo facetado, que é um ovo em pé, um ovo de colher, né, com bastante recheio, e ali eles colocam essa tampinha do lado também. E por que é muito importante a gente falar de formas de chocolate, Márcia? O que isso tem a ver com papelaria personalizada? Isso pode te ajudar a definir quais são os tipos de caixa que você vai vender para ovos de Páscoa, se você for atender confeiteiras. Isso pode te ajudar a definir também quais são os produtos que você pode oferecer para as clientes finais. As clientes querem cenourinha, tendência a cenourinha, então vou fazer aqui uma embalagem com cenourinhas que eu compro pronta. Então tem muitas opções e é por isso que a gente precisa estar antenado em relação a isso. Também trouxeram as cenourinhas, né? Mais uma vez lindas. E aí, também os ovinhos coelhinho, onde a confeiteira pode colocar ali diferentes corantes para fazer coelhinhos diferentes. Olha que coisa mais linda. E percebe também que os ovos eles estão com um tamanho menor. Justamente por questões econômicas, né? Tá tudo muito caro, o chocolate tá muito caro, o bolo, enfim. E aí eles trouxeram tamanhos menores. Então essas formas geralmente a gente vai encontrar de ovinhos de 50 gramas até 350 gramas. E essa informação é importante para você anotar. Por quê? Às vezes a gente... Vou fazer uma caixa para ovo de 500 gramas, para ovo de 1 quilo. Gente, eu já fiz, por exemplo, teve um ano que uma confeiteira em especial, ela encomendou comigo só caixas de ovo de 1 quilo. Era, tipo, é um ovo muito grande, um ovo de 1 quilo. Porém, o que a gente vem percebendo é que os ovos diminuíram justamente porque o ovo de 1 quilo está muito caro agora. Então as pessoas preferem opções mais em conta que elas possam presentear, né? Seja o filho, seja o sobrinho, enfim. Ou mesmo dar ali as lembrancinhas na escola, na empresa. Então a gente tem que estar ligado muito em relação a isso. Então a tendência é que venham ovos menores, né? Desde ali de 50 gramas até ovos de 350 gramas. Não que, Márcia, ninguém vai vender ovo de 500 gramas e 1 quilo. Não estou falando isso. Estou falando que talvez seja muito mais difícil a gente encontrar quem esteja vendendo. Claro, tem um público específico que vai comprar e vai pagar ovos desse tamanho. Assim como tem gente que paga o ovo de R$1.000, tem gente que vai pagar o ovo de 1 quilo, né? Cacau Show vende um ovo de 7 quilos, por que não vendeu de 1 quilo? Então tudo isso é muito importante para você já ir anotando na hora de você criar o seu portfólio. E aí, eles trouxeram essa tendência também, né? O ovo tradicional, ali aquela casquinha, geralmente eu acredito que ele seja mais caro de produzir, pelo que eu percebi e pelo que eu pesquisei. As confeiteiras, em geral, dizem que esse ovo tablete, na verdade as barras de chocolate e os tabletes, eles dão muito menos trabalho de fazer e gastam menos material. Pelo menos foi a informação que eu obtive nas minhas pesquisas. Mas se você é confeiteiro e você está aqui assistindo essa live, me confirma aqui nos comentários para ver se eu estou errado ou não estou. Mas é uma tendência também esse ovo tablete, justamente como lembrancinha, certo? Então essas são as principais formas que foram lançadas pela BWB, que é uma gigante de formas para doces, ovos de Páscoa aqui no Brasil. E aí, a partir dessas tendências de formas, a gente vai entrar nas tendências da confeitaria. É muito importante a gente entender as tendências da confeitaria, porque as confeiteiras, as doceiras,
elas são um público-alvo muito forte agora nessa data sazonal, porque elas vão vender muitos ovos de Páscoa e a maioria ali tá cansada de pegar somente aquelas caixas que elas compram nos atacadões, nos comércios da vida, porque é mais do mesmo, elas não conseguem diferenciar o trabalho delas. Então é por isso que é muito importante a gente estar antenado nesse público-alvo, porque você pode atender a sua vizinha, a vizinha da esquina, a moça que trabalha ou mora ali na outra rua. Elas são um público muito bom que você pode escalar a sua produção e elas podem te ajudar a alcançar o seu 3 mil de renda agora nessa Páscoa. Então presta atenção. Então, lembra aquele sentimento de nostalgia que eu falei lá no início? Que as pessoas estão com esse sentimento de nostalgia, futurismo? Então, é uma tendência à volta dos tradicionais ovos de Páscoa em pé. Sim, eles eram ovos de Páscoa. Antigamente, você lembra? Eu lembro quando eu era pequena, a gente ia no supermercado, tinha o ovo de Páscoa lá pendurado. Até hoje ainda tem, né, nos supermercados, mas era aquele ovo em pé. Não tinha esse ovo de colher, ovo deitado. Então, tem a volta desses ovos de Páscoa. Deixa eu só ver se o meu... Tá, o meu áudio tá ok? Então, a gente vai ver os mais diferentes tipos de ovos em pé. É uma tendência, tá? Não que todo mundo vai fazer somente ovos de Páscoa em pé. É uma tendência que tende a aparecer com mais frequência. Seja na tradicional casquinha lisa, seja o ovo trufado, que é aquele que tem um recheio entre as casquinhas, seja ele cravejado. O que é um ovo cravejado? É aquele ovo de chocolate onde as confeiteiras tacam de bombom, outras coisas e guloseimas por fora. E não é só aquela casquinha lisa, né? Olha que lindo, gente. Tá me dando até fome. Então, a gente tem que estar antenado justamente isso pra gente ver qual é o tipo de caixa que a gente vai oferecer no nosso portfólio se você for atender esse público que é o público de confeiteiras. E aí, os tradicionais ovos de colher, que são aqueles ovos que já ganharam a preferência nacional, que a gente come, tem diversos tipos de recheio, tem... Gente, são lindos. Então, eles vão continuar em alta sim, então pode preparar já sua produção para atender esses ovos, atentando principalmente para os tamanhos, como a gente vai ver mais para frente. Talvez os tamanhos maiores, como ovos de 500 ou 1 kg, não saiam tanto, mas você tem que ver conforme a sua região. Outra novidade é o ovo pinhata. O que é o ovo pinhata, Márcia? Pelas minhas pesquisas, é um ovo de chocolate. Elas grudam o ovo, né? Um ovinho. Poderia ter comprado um, mas não achei nenhum. Elas fazem um ovinho, elas grudam. E aí, dentro desse ovinho, eles podem colocar brinquedos, eles podem colocar bombons. E aí, o ovinho vem fechado e a criança vai lá e bate com o martelo e quebra tudo. E lá ela acha a surpresa dela. Então é uma tendência que estava muito forte, foi muito forte na gringa ano passado. Esse ano, a gente não encontrava antes esse martelinho para ovo pinhata aqui no Brasil. Esse ano a gente já encontra, inclusive a gente vai ver mais pra frente também. Grandes fabricantes já vendem a embalagem junto com o martelinho, então ele é uma possível tendência. Assim como os ovinhos menores, como a gente já falou também, em mini ovos, naqueles copos com tampa também. São uma possível tendência, assim como os ovos com texturas diferentes, como a gente já viu, né? Seja o ovo em pé, de colher, né? Com cheio de recheio, ou com essas outras texturas de dinossauro, de tijolinho, principalmente focado para o público infantil. E aí, a gente tem as tradicionais barras de chocolate. Seja a barra lisa, seja a barra com coelhinho, barra trufada, barra com brigadeiro, elas vão continuar em alta. Então se prepara para ter já no seu portfólio ou oferecer para cliente final ali a caixinha já com a barra. Você pode comprar um Kit Kat, compre uma barra de chocolate e coloca numa caixa bem legal que você fizer e já oferece para cliente final, oferece em escolas. Então se prepara para tudo isso. Então olha tudo isso aqui que eu estou te mostrando, tendências na confeitaria. Não é que você vai trabalhar com uma confeiteira ou que você vai revender ovos, não. Você tem que olhar aqui com um olhar de negócio. O que elas vão vender, o que elas pretendem vender. E com isso, se elas vão vender isso, é porque os consumidores esperam esse tipo de produto. Então, como é que eu posso atender essas necessidades? Seja da cliente final ou seja das confeiteiras. E aí a gente vai ver mais uma vez a presença dos brigadeiros e doces temáticos de cenourinha, brigadeiros coloridos. Também oferecer as caixas, né? As caixinhas para docinhos, e aí você pode aproveitar a oportunidade
fazer uma caixinha também para vender com bombons, por exemplo, você não precisa revender o brigadeiro. E aí vem uma novidade bem legal, eu achei bem lindo esse ovo, o mais bonito na verdade, que é esse ovo cartoon, que ele é um ovo em pé com essa decoração aí toda estilizada. E ele é um ovo de colher, né? Vem cheio de recheio dentro com essa tampinha também. Então essas são as principais tendências na confeitaria 2023. E aí? Tá, Márcia, você já falou das confeiteiras, já falou das tendências, mas como é que eu posso atender esse público de confeiteiras? Então, a gente tem que olhar com um olhar estratégico, olhar de negócio, olhar de empreendedora. Você vai olhar o que eu vou definir as confeiteiras como nosso público-alvo, por exemplo. O que as confeiteiras buscam para a Páscoa 2023? Como é que eu, como empreendedora, como artesã, como papeleira, posso oferecer para essas confeiteiras como produto? Elas vão buscar embalagens com visor transparente. Por que elas vão buscar embalagens com visor transparente? Porque elas querem que o cliente veja os produtos delas. Elas querem vender o ovo de Páscoa. Então, percebe? Ela tem uma concorrente grande, que é a Cacau Show, a Copenhagen, essas indústrias muito grandes. Então, elas precisam mostrar para os clientes delas que o ovo delas, que o produto delas é bom. Então, para isso, elas precisam ter embalagens que valorizem esse produto, né? Então, é justamente aquilo que a gente fala muito no marketing, não sei se você já ouviu essa expressão, que se chama food porn, que é justamente gerar esse desejo do produto. Quando você bate ali o olho no Instagram, naquele ovo de Páscoa, vê aquela casquinha sendo cortada, vê aquele brigadeiro escorrendo, o que acontece com você? Até mesmo quando você está assistindo um filme e vê alguém comendo, por exemplo. Isso acontece muito aqui em casa. A gente está assistindo algum filme sério, a gente vê alguém comendo, o que acontece? Começa a dar fome na gente. Então, isso gera esse sentimento. Então, quando a pessoa olha ali para aquela pizza, por exemplo, naquela foto, aquele queijo derretendo, gera o desejo de compra dela. E elas precisam disso. Então, as confeiteiras buscam justamente isso. Embalagens que valorizem, para poder valorizar o produto. O ovo de Páscoa, o bombom, a trufa. Justamente porque tudo que é comestível é muito visual. E essas embalagens vão ajudar a incentivar e gerar a vontade de compra no cliente, né? Pensa que a embalagem, ela não vai ser só ali a embalagem, por exemplo, um chocolatezinho, é só uma embalagem para proteger aquele ovo de Páscoa, não vai ser só isso. Vai ser uma embalagem que gere desejo, por exemplo. Até montei aqui de forma bem simples, deixa eu mostrar para vocês. Essa caixinha craft, ó. Aí coloquei aquelas, eu esqueci, aquela palhinha, né, que a gente usa muito em Natal, e coloquei aqui uns bombons, de uma caixa de bombom. Então percebe como isso já dá uma diferença? É uma caixa craft, na verdade é uma tampa de uma caixa craft simples, mas tudo isso já vai gerar. Por quê? Eu tô apresentando de uma forma diferente para o cliente. Então até mesmo uma caixa simples, como uma caixa, um outro exemplo de caixa craft, né? Já que a gente falou muito de natureza, de conexão e nostalgia, se eu quiser vender bombons, brigadeiros, eu coloco aqui a caixa craft junto com o visor em acetato, assim a pessoa, opa, tem um ouro branco ali dentro, já gera esse desejo de compra nela. Então as confeiteiras buscam justamente isso. E aí embalagens bonitas e diferentes, justamente para valorizar o trabalho delas, para diferenciar. Então, é uma oportunidade de mercado também você, claro, desde que esteja dentro da sua escala de produção, oferecer, por exemplo, embalagens personalizadas com as logos, com a logo delas, ou até mesmo adesivos com a logo, como a gente vai ver mais pra frente. Então é uma oportunidade que você não pode perder. E aí, justamente visando esse público-alvo, eu olhei e fui buscar lá numa gigante brasileira, que é a empresa Cromos. Ela é focada nas embalagens Cromos, né? Ela é focada em embalagens, que é essa empresa Cromos. E aí eu fui lá no site deles verificar o que foi que eles lançaram como tendência para o portfólio da Páscoa desse ano. Se você entrar lá no site da Cromos, você já vai ver que tem embalagem para Páscoa, festa junina, já tem pro Dia dos Namorados, das Mães. Eles já lançaram praticamente a coleção do ano inteiro, justamente porque eles fizeram essa pesquisa ano passado. Então é importante a gente sempre olhar para a indústria e ver o que a gente pode aplicar no nosso negócio, no seu negócio. Então, a Cromos fez o seguinte, ela lançou
as embalagens para ovos em pé. Como é uma tendência, eles também estão apostando nisso. Então tem ali a embalagem com acetato, justamente para mostrar o produto, o ovo de Páscoa da confeiteira. E aí eu trouxe mais 2 exemplos. Esse terceiro exemplo é uma embalagem da Brasil Cacau. A Brasil Cacau é uma empresa da Copenhague, se eu não me engano. E aí pode perceber que é uma caixa fechada, não tem nada de acetato, mas ali na frente tem um visor diretamente para o ovo de Páscoa, né? Pelo menos dá essa sensação. Se você olhar à primeira vista, parece que você está vendo o ovo de Páscoa ali. Aí você olha de novo e vê, não, é somente uma imagem representando ele em tamanho real. Então isso gera o desejo de compra no cliente, tá vendo? E aí depois a gente tem uma embalagem acetato para os ovos em pé de colher também. E aí mais uma vez olhando tudo isso. Aqui nessa embalagem da Brasil Cacau, por exemplo, ali os tons terrosos, o laranja, junto com o roxinho, o marrom. Então tudo vai casando e vai conversando. E aí nesse clima de nostalgia também, as confeiteiras, é uma tendência na confeitaria para esse ano de 2023, os ovos em pé serem embalados novamente em tecido, como acontecia muito tempo atrás. Os ovos não tinham essas embalagens bonitonas, com essas embalagens de papel, acho que é laminado, papel celofane, não existia isso. As pessoas pegavam um pedaço de tecido, cortavam, amarravam uma fitinha ali e presenteavam as pessoas. Então a Cromos lançou, para mim isso é novidade, tecidos realmente como forma de embalar os ovos de Páscoa. Então tem essas versões também, muito ligado, se for olhar ali, essa estampa, né, xadrezinho, lembra muito fazenda, terra. E aí eles lançaram um papel pardo, que lembra muito essa cor do craft, próprio para os ovos de Páscoa. Então percebe que está tudo muito ligado, tudo muito conectado. E aí a gente vai para os nossos tradicionais ovos de colher também ali, né? Tem o trio de ovos que sempre é um sucesso, tem a dupla de ovos, o ovo de colher sozinho na embalagem de acetato para valorizar e também, ó, essa embalagem em papel pardo junto com laranja das cenourinhas. Então tá tudo muito conectado. Percebe que veio lá da moda tendências de decoração, de cores de tinta. A gente chegou na confeitaria e agora tá aqui nas embalagens, prevendo o que vai acontecer para a papelaria personalizada, que eu já vou te mostrar. E aí as barras de chocolate também da Cromos, ali em embalagens com acetato, mostrando, né, parte da barra de chocolate e também nessas cores mais candy e terrosas. E aí a gente também tem a linha infantil da Cromos, está relacionada principalmente à questão dos kits confeiteiros, né, tem várias propostas, mas tem ali o kit confeiteiro com tubete. Nos temas mais tradicionais de coelhinho, eles lançaram essa outra maletinha linda, né, que lembra até aquele McLanche feliz, ali com o ovinho deitado. Tem também os kits confeiteiros temáticos, como o Mario. Eles lançaram uma embalagem do Mario, porque vai estar super em alta. Justamente para atender esse público infantil. E aí, lembra dos ovos pinhata que eu falei para você que é uma tendência na confeitaria? Então, a Cromos trouxe também como tendência nas embalagens. E aí eles ofereceram essa embalagem, né, com esse visor de acetato, com lugar para 6 ovinhos pinhata, onde a confeiteira vai colocar os ovinhos pinhata lá. E a Cromos fornece essa embalagem ali, estilizada, bonitona, né, na diagonal, já com martelinho. E também eles ofereceram um joguinho, né, um tabuleirinho ali para que a criança possa ter essa diversão. Então, se a gente for ver nessa linha infantil, eles ofereceram também os kits de colorir. Tanto para colorir ovinhos de isopor, creio eu, ovinhos plásticos com canetinha, ou com a tinta guache, quanto até mesmo com a própria caixa, né, se tornou uma caixa interativa. Então, se a gente for perceber aqui nessa tendência infantil da Cromos, eles estão apostando muito nessa questão da experiência da criança, né? Porque, inclusive, é outra tendência. Os pais não querem que a criança apenas coma o ovo de chocolate, eles querem ter uma experiência. Então, a gente vai ver muito isso, a questão da criança poder confeitar, fazer seu próprio ovinho, apinhar, tá? A questão de colorir, né, de participar. E aí, a gente vai ver também como tendência, né, eles lançaram a sacola para meio ovo nesses tons terrosos, as caixas para doces, para bombons, brigadeiros, visor de acetato, tem também as caixas tradicionais sem o visor, somente a caixa fechadinha, mas sempre nesses tons terrosos, olha o tom do azul, as cestinhas também. E aí, eles lançaram com
a gente já viu, acho que se você tá aqui, se você já trabalha com papelaria personalizada, você já deve conhecer os famosos cartões blister, que são esses cartões com espaço, com uma embalagem blister para brigadeiro ou para doce. Então, a Cromos lançou uma linha específica para isso, né? Lançou um cartão blister para a pessoa colocar lá trufa, brigadeiro, nesses tons terrosos, nesses tons pardo, laranja, candy. Então percebe que é uma tendência. A Gigante está apostando nisso. E aí também uma tendência do ano passado, mas que está ressurgindo com mais força esse ano, são as embalagens com papel nacarado. Papel nacarado é aquele papel furtacô, tipo papel celofane furtacô. Pois é, sabe a pedraria furtacô, o canudo furtacô? Pois é, ele é assim mesmo, ele, conforme o ângulo da luz, ele muda a cor, assim como a lonita, acetato, enfim, aquele BOPP holográfico, ele é assim mesmo. Então eles estão apostando para isso também. Então, agora a gente vai entrar na parte mais importante dessa live, que são as tendências na papelaria. Mas antes, você já deixou o seu like aqui? Já compartilhou a live? Eu quero saber. Se tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Eu estou acompanhando o pessoal aqui no YouTube, no chat, tá bom? Então vamos para a parte mais importante dessa live. Deixa eu tomar minha água. Então vamos para as tendências na papelaria personalizada. A gente já fez todo esse tour aqui. Já passamos pela moda, pela confeitaria, padrões de comportamento, economia, embalagens, confeitaria, cacau show. Como é que tudo isso pode refletir na papelaria personalizada? Como é que eu posso, Márcia, montar o meu portfólio estratégico? Então, por tudo isso que a gente já percebeu, por tudo que você já notou, inclusive, a gente pode perceber tem uma tendência para produtos que ainda está muito forte e que são produtos que com certeza você pode ter aí no seu portfólio. O primeiro deles é a caixa para trio de ovos, seja para trio de 100 gramas, de 150 gramas. É um produto que ele já é o queridinho das confeiteiras, é um produto que sai muito justamente porque elas podem ofertar mais de um sabor, elas conseguem atender a cliente, né, que às vezes ela oferece, sei lá, vários sabores ali no cardápio dela, mas a cliente quer poder degustar. Então tem essa opção de trio de ovos que ela consegue experimentar. E aí junto com o trio de ovos tem uma outra tendência que as pessoas da confeitaria lançaram e que veio para ficar, que é esse menu degustação. Que é antes da cliente, eles chamam até de pré-páscoa, antes da cliente fechar ali o pedido do ovo, seja do trio de ovos ou do ovo maior, elas oferecem esse menu degustação. Então elas vendem esse menu, né, geralmente ali com 6 ovinhos, depende do tamanho do cardápio delas, e aí as pessoas compram. Então esse é um produto que você pode estar oferecendo como caixa para confeiteiras, como caixa para ovos, né, trio de ovos, menu degustação, vai dar muito bom. A tradicional caixa para ovo de colher, seja ela com a embalagem ali toda em acetato por fora, seja ela com visor com acetato, elas vão continuar muito em alta, então vale a pena você investir, principalmente porque se a gente olhar esses 3 tipos de caixa, é algo que você consegue produzir em escala. Mesmo se a confeiteira não fez ainda o pedido com você, você consegue já deixar, a partir de agora, dia 24 de fevereiro, já cortar, sei lá, 500 caixas para ovo de Páscoa, cortar a base, cortar a tampa, e aí os berços você pode cortar conforme você for recebendo o pedido ou conforme você for recebendo as encomendas. Então a gente já começa a preparar a nossa escala da Páscoa desde agora. Define o portfólio e já começa a produzir. Você não vai começar a produzir só lá na véspera da Páscoa. Deixa eu pegar aqui como colinha o meu calendário, Páscoa dia 9 de abril. Então você não vai começar a produzir só lá no final de março para começar a divulgar. Então você tem que fazer o seu planejamento, definir seu público-alvo, seu portfólio. E aí, aproveita e volta lá na live, onde eu disponibilizei o calendário de planejamento 2023, onde já tem tudo aqui para você, planejado para você fazer a confecção e divulgação. Vai te ajudar muito, é só você procurar aqui no canal. Então, já começa desde já a produção para começar a divulgação o quanto antes. Porque as confeiteiras, elas não vão começar a produção delas só lá em março para começar a divulgar e vender. Elas já começaram, olha,
há muito tempo. Se for procurar canal no YouTube, tem canais ensinando a fazer ovos de Páscoa desde dezembro, desde janeiro, então elas já estão aí antenadas. Então, por exemplo, Márcia, a gente tem como data sazonal o Dia da Mulher. Não é uma data tão forte aqui, então já pula para Páscoa. Se você recebeu alguma encomenda, ok. Mas se você não recebeu, então você acha que está muito em cima, já corre direto para Páscoa para que você não perca esse tempo. Você tem que estar no tempo ali para conseguir fazer a divulgação e elas conseguirem montar o portfólio delas já incluindo a sua embalagem dentro dos custos delas. E aí, continuando, essas tendências, tem essa embalagem da Cromos também, que eu achei a embalagem mais linda, na verdade. É uma maletinha para ovo de colher, só que ela vem com uma alcinha para elas carregarem o ovo de colher com o ovo deitado. Porque o que acontecia? Geralmente quando a pessoa pega o ovo de colher, dependendo da confeiteira, é claro, as pessoas não levam o ovo de colher certinho assim para casa. Elas jogam no carro e o ovo vai para um lado, vai para o outro, e a criança pega e até chegar lá, a embalagem já está toda suja, o ovo já está todo sujo. Então, visando atender essa necessidade, lembra que eu falei isso? A gente tem que olhar para o público-alvo e ver quais são as necessidades. A Cromos lançou essa embalagem de maletinha. Assim, a cliente, no caso a confeiteira, ela não vai precisar entregar para a cliente o ovo numa sacola, teoricamente, e aí a cliente já leva esse ovo nessa maletinha. Olha que coisa mais linda. Então, também é uma tendência para a papelaria personalizada, então se você puder incluir no seu portfólio, vai ser algo bem diferente. As tradicionais caixas para brigadeiros e bombons, pode ser com visor, sem visor, se a confeiteira quiser algo, uma lembrancinha mais em conta também, você pode colocar, né, só ali impressa. As caixas para acetato, com acetato, como a gente já viu. E aí tem uma tendência que surgiu no ano passado e que ela veio para ficar, que são os blister ou casca de ovo com bombons. Não sei se vocês chegaram a ver, mas as pessoas começaram a fazer o quê? Comprar a embalagem do ovo de Páscoa, recortar aquele formato de ovo e aí lá elas enchiam com uma caixa de bombons, colava fita durex, amarrava ali, colocava um papel celofane e amarrava uma fita e tá aqui o ovo. Ao invés de dar só a caixa de chocolate, elas davam esse blister, né? Ali a casquinha junto, cheio de bombons de chocolate. Então foi uma tendência que veio para ficar tão grande que o que foi que a BWB fez? Ela lançou realmente um blister, assim como a gente encontra para brigadeiro, para aqueles copinhos de taça da felicidade, eles lançaram um blister onde as tampinhas de ovo se encaixam. Então você não precisa mais ir lá e cortar a forma do ovo de Páscoa. Você vai lá, encaixa e coloca os bombons dentro. Então foi uma tendência que veio para ficar. Assim também, como a gente já falou, as caixas para barra de chocolate. Então o tema do Flor, que ainda está super em alta. E aí você tem que verificar também aí na sua região quais são as preferências, claro, do seu público. E vale a pena investir nessas caixas. Tanto para vender para as confeiteiras que vão trabalhar com barra, quanto para as clientes finais que vão presentear. Então você pode comprar uma barra de chocolate e colocar ali dentro. E aí a gente tem os outros tipos de caixa, né? Como caixa milk com bombons ali, uma milk de coelhinha, ou então uma cestinha cheia de bombons também. Sempre nesses temas de coelhinho vale muito a pena. Então, eu até trouxe um exemplo aqui pra vocês. Já pensou dar uma coelhinha dessa cheia de bombons ali? Aí coloca um papel celofane, uma fitinha por fora. É um presente muito, muito legal, pessoal. Então, principalmente para as pessoas que vão dar lembrancinhas, vale a pena investir nesse tipo de público. E aí você consegue atender a cliente final sem necessariamente passar por uma confeiteira. Você pode até dizer, Márcia, mas as confeiteiras não estão vendendo tanto esse ano, elas estão reclamando que as clientes não estão pagando o valor, o preço, mas você não depende somente das confeiteiras. Por isso que é tão importante você definir os públicos que você vai alcançar, vai atingir nessa Páscoa. E aí, a gente também tem os cartões, né, blister, como eu já mencionei, que eles vieram para ficar. Seja para você oferecer em escolas, em empresas que vão presentear aos funcionários, as crianças, os filhos dos funcionários, então vale a pena.
Claro, você tem que definir aí no seu portfólio e ver se você, o que que você vai conseguir definir, né? O que que você vai conseguir produzir para Páscoa. Mas eu sou sozinha, eu não consigo fazer todo esse tipo de embalagem. Então, vê o que foi que deu certo em 2022, verificar essas tendências, faz uma pesquisa de mercado aí na sua região, faz uma pesquisa com as confeiteiras e aí aposta em alguns produtos. Não precisa você fazer todos esses produtos no seu portfólio, mas produtos que você diga, olha, eu vou oferecer para confeiteiro, então vou oferecer como lembrancinha. Que aí eu tenho certeza que se você apostar nos produtos certos, vai dar muito bom e você vai conseguir atingir os 3 mil de faturamento ou até mesmo de renda já nessa Páscoa. E aí, seguindo toda essa tendência, a gente vai passar agora para a linha infantil. Os kits confeiteiros na papelaria personalizada. Então, vale a pena você produzir esses kits, principalmente nos temas do momento, que eu vou apresentar daqui a pouco para você. Então, seja para o cliente final, por exemplo, você pode, no Mercado Livre, tem lojas que vendem a casquinha já pronta do ovo de chocolate, de vários tamanhos, tem chocolate, a caixinha em chocolate garoto lá, que tem chocolates nobres da Cical, chocolate belga. Então você pode comprar essas casquinhas prontas, compra ali o confete, compra um brigadeiro ou aqueles recheios prontos, e aí você pode oferecer para cliente final como um kit confeiteiro. Então você não precisou de nenhuma confeiteira para te fornecer o produto. Você pode vender para cliente final fazendo dessa forma. Os kits de colorir, como eu já falei mais uma vez, eles estão em alta. Por mais que você não encontre o ovinho de isopor, mas você pode fazer outras formas. Pode fazer kit colorir, a caixa ser uma caixa interativa para a criança colorir. Fazer também os joguinhos interativos. Tem essa tendência da pinhata, né? Oferecer ali a caixa com martelinho, você já encontra no Mercado Livre, na Shopee também. Fazer joguinhos ali interativos, mas desde que atenda o seu público-alvo, né? Eu tô dizendo aqui, Márcia, você tá falando para eu fazer a caixa pinhata, eu vou gastar horrores com esse martelinho e ninguém vai comprar. Não, você tem que verificar as tendências de mercado, qual é o público que você vai atender, como é a situação aí na sua região, tá bom? E aí, aquele campeão, kit caça aos ovos. O kit caça aos ovos, ele é o campeão. Por quê? Você pode oferecer para as confeiteiras venderem junto dos ovos delas. Então, elas vão oferecer para as clientes já com o kit caça aos ovos. Você pode vender para cliente final só o kit caça aos ovos. Você pode oferecer uma lembrancinha, uma caixinha ali cheia de bombom junto com o kit. Então, ele é um kit muito democrático, que você consegue vender e produzir em escala. Por quê? Você vai fazer uma arte, vai produzir ali e já vai conseguir vender para todas essas pessoas. Tem também a oportunidade de trabalhar com as etiquetas adesivas personalizadas. Então, para quem pensou que as etiquetas era só lá no início do ano, com material escolar, nada disso. Você pode oferecer agora as etiquetas para as confeiteiras, onde elas podem colocar ali a logo delas, colocar a data de fabricação do produto, colocar como lacre de vedação de sacola, de embalagem, enfim. Dá para oferecer muitos kits para elas também. E também oferecer as cartelas de adesivos como forma de brinde, né? Então a criança vai ali e vai colar. Então é uma forma de você também oferecer mais um produto para esse público. Assim como a gente tem também, por exemplo, as carteiras de Kit Kat, né? De luxo, pode ser as mais básicas também, com a própria papelaria. Mas você pode oferecer ali. Fica lindo, gente, para meninas. Menina ama esse tipo de carteira, ama mesmo. Então, são carteiras que vieram para ficar, elas não necessariamente são feitas de papel, podem ser feitas com EVA, podem ser feitas com lonita não, meu Deus, eu esqueci, com corino, lonita. Podem ser feitas com corino, então são itens que vieram para ficar. Ou você pode fazer da papelaria também. E aí, você pode vender para as clientes final, né? E aí a gente tem também as caixas cenourinhas, onde você pode colocar bombons ali dentro, pode colocar diversas coisas. As Nutellas personalizadas podem ser Nutellas de luxo, Nutellas mais básicas, mas só tirar ali o lacre, coloca um corino, coloca uma fita, uma orelhinha, em papelaria mesmo, que vai ficar lindo. Então você pode ter um produto de alto valor agregado também. Assim também como as caixas temáticas, né, com o tema cordeirinho, porque a Páscoa, apesar da gente ter essa figura do coelho, do chocolate muito forte, tem muita gente, tem muitas pessoas que tem a figura
do cordeirinho, né, muito forte. Então é importante você colocar também, se o seu público tiver esse tipo de interesse, né, colocar a figura de Jesus, da cruz, o próprio cordeirinho, né. Então eu até coloquei essa imagem aqui do kit da Nilmar aqui em tela, você pode comprar esses arquivos lá no site dela. E aí, agora a gente vem para as tendências em temas infantis. Já vimos que a Páscoa é voltada principalmente para o público infantil. Márcia, mas as confeiteiras com que eu trabalho não trabalham com público-alvo. Márcia, mas eu não conheço muitas crianças. Mas você vai conhecer, você vai conseguir vender para as mães, para os tios, para as escolas. Então vamos ficar atento, que você pode fazer desde o kit confeiteiro, você pode fazer uma caixa Milk personalizada nesse tema, você pode fazer uma barra de chocolate personalizada nesse tema, pode fazer a Nutella, enfim, tem muitos produtos que você pode fazer nesses temas. Então vamos lá ver os temas que estão em alta, tá bom? Tudo isso aqui é a partir das tendências também que o Google identificou de temas em alta, tá certo? E de outras pesquisas também que eu fui buscar lá na indústria. Então o primeiro deles é o Super Mario, tá super em alta. Não é à toa que a Cromos lançou uma caixa para confeiteiro nesse tema. E aí, justamente porque o filme do Super Mario vai estrear em 4 de abril, alguns dias antes da Páscoa, né? Ele vai estrear dia 4, na terça-feira, a Páscoa é dia 9. Depois a gente tem a Pequena Sereia, que também vai estar em alta, né? Tem um filme dela que vai estrear no dia 25 de maio. O tema da Barbie é sempre um tema muito presente na Páscoa. As meninas amam a Barbie. Sempre esteve presente ao longo dos últimos anos, mas esse ano vai estar mais forte. Por quê? A gente tem o filme da Barbie que vai estrear no dia 27 de julho, tá um pouquinho distante. Mas mais do que nunca, a gente vê filme, vê trailer, vê um monte de coisa. Bonecas, adesivos, cadernos, tudo no tema da Barbie. Então é um tema muito forte que você pode incluir no seu portfólio para Páscoa. O tema do Homem-Aranha também, todo ano está presente, seja no kit confeiteiro, seja no kit caça aos ovos, enfim. Mas esse ano a gente tem mais um motivo, além dos filmes no ano passado não é retrasado, eu não lembro, mas aquele filme do Homem-Aranha, né, que trouxeram ali os 3 Homem-Aranhas juntos e teve toda aquela nostalgia, e a questão do futurismo, porque é multiverso e tudo mais. Esse ano tem o lançamento do filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, que vai ser no dia 1º de junho. Então vai ter mais de um Homem-Aranha e o tema vai estar mais forte do que nunca também. E aí a gente vai ter o tema da Wandinha. Wandinha, que foi uma série da Netflix que estreou no ano passado, veio para ficar dominando as festas infantis, então vale a pena também. Então até pelas etiquetas escolares a gente consegue ter aquele feeling também. Quais foram os temas mais pedidos? Então você pode aproveitar essas informações aí. O tema do Harry Potter, que nunca sai. Então é um tema atemporal, né? Porque criou uma legião de fãs. Tanto que todo ano eles estão criando alguma coisa em torno, seja filme, seja série, musical. É um tema que vale a pena investir também. O tema Encanto da Disney, que realmente veio para encantar e foi um dos últimos filmes que ficou. Tanto que a gente tem muito kits de personalizados, topos de bolo nesse tema. Veio para ficar e encantou as meninas. Assim como o filme do Buzz Lightyear, que veio para ficar e reviveu essa questão do astronauta, né? Tem toda a questão lá dos filmes do Toy Story, mas esse filme do Buzz Lightyear veio para ficar, tanto que foi uma febre agora nas etiquetas escolares e mochilas e tudo mais, então é um tema que você pode apostar. Assim como uma série de Stranger Things, que apesar de não ser lançada, não vai ser lançada esse ano, vai ser só em 2024, no ano que vem, mas tem uma legião de fãs muito grande. Tanto que no ano passado foi a Cacau Show que lançou uma coleção, foi um ovo de Páscoa temático. Quer ver? Deixa eu até pesquisar aqui pra vocês. Onde eles mostraram uma pantufinha, uma almofada, na verdade. Foi, acho que da Cacau Show, onde vinha uma pantufa, não, uma pelúcia lá do Demogorgon, né, do bicho do Stranger Things, junto com balde e tudo mais. Então, pra você ver, tem um público muito grande em relação a isso. E, por último, mais menos importante, a gente tem também uma tendência para bolo fofos, que é
ali do canal do YouTube, né? Um tema mais infantil, mais baby. Então são as possíveis tendências que a gente vai ver muito, tanto em ovos de Páscoa, tanto em kits confeiteiros, barras de chocolate, latas personalizadas, enfim. Então, agora que a gente já fez todo esse panorama para você, já passamos pelo mundo da moda, comércio, tendências de economia, confeitaria, passamos pela Gigante Cacau Show, pela Cromos, você já verificou todas as tendências, já viu o que as confeiteiras buscam. Agora é com você, eu vou passar a bola para você. Você vai, depois dessa live, você vai definir quem são os clientes que você quer atingir, quais são os seus públicos-alvos e os produtos que você vai oferecer para eles. Então, o que você vai fazer? Você vai definir quem é o seu público-alvo, pode ser mais de um, pode ser confeiteira, pode ser escola, pode ser clientes finais, mães, enfim. E aí você vai verificar e definir qual é o sexo dessas pessoas, são mulheres, qual é a faixa etária, são pais, qual é a faixa etária, qual é a faixa salarial deles. Por que é importante a gente definir isso para cada público-alvo? Porque assim você sabe se você vai poder oferecer um produto de mais alto valor, como uma Nutella de luxo, ou se você vai oferecer lembrancinhas, por exemplo, para uma escola, lembrancinhas para as pessoas presentearem a família. Então assim você consegue verificar e identificar quais são os produtos que vão atender essas necessidades. E aí você vai definir também qual é o objetivo deles ao comprar esses produtos de Páscoa. Por exemplo, a confeiteira, ela quer oferecer o produto dela numa embalagem diferenciada que valorize o produto dela, o ovo de Páscoa, a trufa. A mãe, ela quer presentear. O pai, ele quer se divertir. Então, a gente tem que definir quais são esses objetivos. É uma escola que quer dar uma lembrancinha para as crianças, é a empresa que quer presentear os funcionários. Então, qual é o objetivo deles? Assim, você vai conseguir definir também qual é o tipo de experiência que eles querem. O pai comprou o ovo de Páscoa para jogar com o filho, com o kit caça aos ovos, eles vão fazer ali no domingo uma caça a ovos em família. Então, tudo isso vai definir a experiência de compra. A confeiteira, ela quer comprar ali a caixa personalizada com a logo dela, de forma que valorize. Então, tudo isso é muito importante para você definir o seu produto, os produtos do seu portfólio. E aí, finalmente, depois de saber tudo isso, você vai definir quais são os produtos que atendem às necessidades deles. Não é que você vai executar e vai incluir todas aquelas caixas que nós apresentamos como tendência na papelaria personalizada, não é isso. Desde que você tenha pernas, você vai verificar quais são os produtos que atendem às necessidades do público-alvo que você vai atingir. Seja público-alvo, cliente final, seja confeiteira, seja escola, seja empresas. Então, é por isso que você precisa definir muito bem quem são esses públicos, o que eles esperam, o que eles querem, quanto eles podem pagar por isso. E aí sim você vai definir de forma estratégica os produtos do seu portfólio. E agora é com você. Então, o link para download do material dessa live vai ficar aqui na descrição. Você vai encontrar o link para o download no meu canal do Telegram. Vai lá, baixa esse material, faz as anotações, junto com o planejamento que eu já disponibilizei para você. Você vai definir qual é o público-alvo que eles esperam e assim você vai definir quais são os itens do seu portfólio. Então, percebe que é muito mais do que, eu disponibilizei um arquivo de uma caixinha grátis para você. Eu quero essa caixinha porque é lindo. Não, não é por isso. Você vai oferecer essa caixinha se ela for estratégica, se ela for gerar vendas, se ela for gerar receita, faturamento e impactar diretamente na sua renda com as vendas de Páscoa. Tá vendo como é muito mais profundo? E todas essas tendências que eu apresentei aqui para você não vão valer só para Páscoa, tá bom? Elas vão valer pro Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, todas elas. Então, eu quero agradecer a você a sua participação, você que ficou comigo até agora, a gente ficou quase 1h30, porque é um tema muito denso, eu não poderia vir aqui de forma rasa e falar somente superficialmente, eu quero te ajudar. Então agora é com você, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Agradeço o seu tempo e fica de olho lá no Instagram, lá no Telegram, para que eu possa te informar quando vai ser a nossa próxima live, tá bom? Um beijo e até a próxima.